palavra do Senhor está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 6. O título fala assim: a verdadeira sabedoria, o ensino do Espírito. Então, a verdadeira sabedoria, ela é dada pelo Espírito de Deus. Não há outro meio de nós ter a sabedoria de Deus, senão por meio do Espírito de Deus. Como está dizendo o título aqui, ó, a verdadeira sabedoria, o ensino do Espírito Santo. É igual a pessoa, ela não pode dizer Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito Santo. A pessoa que diz Senhor sem o Espírito Santo é em vão, mas com o Espírito Santo, ela passa a ter legalidade, a graça de Deus. E diz assim, ó, entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século. A sabedoria desse século, para Deus, é menos do que nada. Mas a sabedoria do Espírito é tudo, que nós possamos alcançar diante de Deus. A sabedoria deste século nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Então, a sabedoria dos poderosos dessa época, elas não servem para nada. Você vê aí a tecnologia, Vou dar um exemplo aí da Tesla, do Elon Musk. Isso aí para Deus não é nada. Isso aí é sabedoria humana. E Deus permitiu o homem ter também. Só que a sabedoria do Espírito, foi que os homens de Deus tiveram da Bíblia, como os apóstolos, como Salomão, como o rei Davi. Esses tinham a sabedoria do Espírito Santo de Deus, porque eles tinham comunhão com Deus. Então, quem tem o Espírito Santo tem comunhão com o Pai Celestial, que é Deus. Aí fala assim no versículo 7, ó, mas falamos a sabedoria de Deus, como Paulo falou, como os apóstolos falaram, como Salomão falou, o rei Davi. Então essa é a sabedoria do Espírito, que vem de Deus. Aí sim, ó, no versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus, ó, em mistério. Outrora oculta. Mistério é aquele que está oculto. Que só pode ser revelado o mistério de Deus através do Evangelho, da palavra dele. E diz assim, em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade, para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Então, tem muitas pessoas, que acham que é alguma coisa. Que acha que pode alguma coisa. Mas a sabedoria que permanece para sempre é a de Deus, é a do Espírito Santo. E diz assim, ó, no versículo 8, sabedoria é essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Então tudo o que os homens nessa terra faz, sem a sabedoria de Deus, sem a sabedoria de Deus, é em vão. É como se não fosse nada. E diz assim, ó, ou seja, o homem mais rico do mundo, o homem mais rico em ciência, em tecnologia, para Deus é absolutamente nada. Para Deus não é nada. Mas se o homem tiver a sabedoria do Espírito, certamente, Deus revela a glória dele na vida dessa pessoa.
como revelou na vida de Paulo, de Pedro, de João, dos apóstolos de Cristo. Né? Aí fala assim, ó, mas como está escrito, ó, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Está aqui o Espírito com E maiúsculo, que é o Espírito de Deus. Então Deus revela pelo Espírito Santo, né? As coisas que estão em mistério diante de Deus, né? Mas Deus não a revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas percrusta, até mesmo as profundezas de Deus. Ó. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ó, no versículo 11. Ó. Porque qual dos homens sabe as coisas... Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio homem? Senão o seu próprio Espírito que nele está. Né? Ou seja, aí fala assim, assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então as coisas de Deus é revelado pelo Espírito de Deus. Aí fala assim, ó, ora, não temos recebido o Espírito do mundo, né? E sim o Espírito que vem de Deus, né? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ou seja, então isso é nos dado gratuitamente. Você vê a sabedoria do homem, né? Você vê lá o Elon Musk, né? Que agora tem um salário de 1 trilhão da Tesla, né? Então essa aí é a sabedoria humana, né? É a sabedoria do espírito do homem, né? Que para Deus não é nada. Mas a sabedoria do Espírito na vida de alguém, do Espírito Santo de Deus, é tudo que possamos ter. Né? E outra, e a sabedoria do Espírito que nele está, do homem, ela dura pouco tempo. E a de Deus, que é do Espírito Santo, é eternamente, ela dura eternamente. Ora, não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus foi dado gratuitamente. Então, de Deus é gratuitamente. A Tesla custa milhões, né? Trilhões, né? Porque é do homem. Né? Mas tudo que é de Deus é gratuitamente. Né? Tudo que vem de Deus é gratuitamente, porque Jesus pagou por nós. Né? Nisto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque é o homem natural. Né? O homem natural, ele não compreende. Aí fala assim, porque eles são loucura e não pode entender, porque elas discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor e o posso instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, nós que somos de Deus temos a mente de Cristo, a mente do Senhor, a mente de Deus. Amém? Então, a sabedoria deste mundo, para Deus, é como se fosse nada. Mas a sabedoria do Espírito de Deus é a que dura para sempre. É a que dura eternamente. E a sabedoria que Deus deu
com aqueles que foram servos dele no passado, né? Como Davi, Salomão, os apóstolos. Esses homens sim tiveram a sabedoria de Deus.